Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, porque agora a gente vai falar de política. A Embaixada da China se manifestou a respeito de uma publicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Paulinha, conta os detalhes pra gente. Pois é, o governo chinês afirmou que o filho do presidente e deputado Eduardo Bolsonaro do PSL deu declarações infames e que colocam em risco a relação entre os dois países. Nessa thread no Twitter e também uma carta, publicada, eles também pedem para que cessem as desinformações e calúnias sobre a China, sob o risco de arcar com as consequências negativas. Então, vamos relembrar quais foram esses posts do Eduardo Bolsonaro. Então, na segunda-feira, ele fez uma publicação no Twitter, que se você procurar agora, você não vai encontrar, porque ele apagou ontem, mas a gente tem o print, que diz assim, 1. Brasil apoia projeto dos Estados Unidos para o 5G e se afasta de tecnologia da China. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. E aí ele segue com uma thread, ele apagou esse primeiro tweet, mas ainda tem o segmento ali da thread no perfil do Eduardo Bolsonaro, então ele explica melhor essas colocações, dizendo assim, o programa ao qual o Brasil aderiu pretende proteger seus participantes de invasões e violações às informações particulares de cidadãos e empresas. Isso ocorre com repúdio a entidades classificadas como agressivas e inimigas da liberdade, a exemplo do Partido Comunista da China. Bom, vamos aí à resposta do consulado da China no Brasil. Então, começam dizendo, em um fio de mensagens publicado no Twitter, no dia 23 de novembro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou o Partido Comunista da China e empresas chinesas de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina a tecnologia 5G da China. Tais declarações infundadas não são condignas com o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Prestam-se a seguir os ditames dos Estados Unidos no uso abusivo do conceito de segurança nacional para caluniar a China e cercear as atividades de empresas chinesas. Isso é totalmente inaceitável para o lado chinês e manifestamos forte insatisfação e veemente repúdio a esse comportamento. A parte chinesa já fez gestão formal ao lado brasileiro pelos canais diplomáticos. É uma thread longa, eles seguem falando ali da boa relação comercial entre os países, nesses 46 anos, o apoio da China no fornecimento de suprimentos para o enfrentamento da Covid-19. Falam também ali da defesa que a China faz da segurança cibernética internacional e do boicote, aí entre aspas, de certos políticos norte-americanos a empresas chinesas. Bom, acho que eles estão se referindo ao Donald Trump, não sei. Aí eles se referem novamente ao Eduardo Bolsonaro. Na contracorrente da opinião pública brasileira, o deputado Eduardo Bolsonaro e algumas personalidades têm produzido uma série de declarações infames que, além de desrespeitarem os fatos da cooperação sino-brasileira e do mútuo benefício que ela propicia, solapam a atmosfera amistosa entre os dois países e prejudicam a imagem do Brasil. Acreditamos que a sociedade brasileira em geral não endossa nem aceita esse tipo de postura. Instamos essas personalidades a deixar de seguir a retórica da extrema-direita norte-americana, cessar as desinformações e as calúnias sobre a China e a amizade sino-brasileira e evitar ir longe demais no caminho equivocado, tendo em vista os interesses de ambos os povos e a tendência geral da parceria bilateral. Caso contrário, vão arcar com as consequências negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria China-Brasil. Lembrem-se que aqui no Brasil a gente está discutindo aí quem é que vai ser o fornecedor da tecnologia 5G para o país, Então, nessa negociação, a gente tem a China, sim, e aí que mora essa pinimba, Muito bem. Ô Zé, deixa eu começar por você agora. Como é que foi a repercussão política dessa história aí em Brasília? Pesada, viu,
Olha, eu vou contar uma história que eu era repórter iniciante aqui, fui cobrir um assunto no Ministério das Relações Exteriores, era ministro Francisco Rezec no governo Collor. E cheguei lá, uma reação dura contra a Venezuela, e a nota do Itamaraty é: o Brasil vê com preocupação a fala do presidente venezuelano. E aí todos os correspondentes saíram rápido, né, para fazer as matérias, e sentar na máquina de escrever, e eu fiquei assim, veio com preocupação, e aí um dos integrantes do Ministério me chamou e explicou que em linguagem diplomática existem graus de palavras, e ver com preocupação é uma atitude muito pesada em termos diplomáticos. Chamar o representante para explicações é quase uma declaração de guerra. Então existem palavras, existem jeitos de se relacionar. E aí a coisa foi se deteriorando ao ponto do deputado Eduardo Bolsonaro falar em espionagem. Espionagem é tão pesada em termos de relações estrangeiras que a espionagem pode ser, vamos dizer assim, uma sentença de morte. Em alguns países, a espionagem é tão séria que é pena capital, ou seja, pena de morte para o espião, para se ter uma ideia. E o Eduardo Bolsonaro acusou o governo chinês de fazer uma espionagem internacional, e isto é pesado, ou seja, encostou o governo chinês. Ou ele reagia ou passaria como espião. Eduardo Bolsonaro já não é mais presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Câmara, mas é filho do presidente e indicado, a China sabe disso, como o ministro de Relações Exteriores. Eu um dia falei para um diplomata, eu vou entrevistar o seu chefe. Tinha uma entrevista marcada com o ministro o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E ele, ironicamente, me respondeu, você vai entrevistar o deputado Eduardo? Ou seja, aqui se acha que ele comanda as relações exteriores. Lembrando, a Paulinha falou do 5G, algumas operadoras estão oferecendo 5G aí, é golpe publicitário. Esta 5G que falamos é outro mundo na internet. Liga a internet das coisas e baixa um filme em segundos, para se ter uma ideia. E vai comandar a inteligência artificial. A inteligência artificial e seus algoritmos vão dominar o mundo. Então, a possibilidade de uma espionagem muito ampla e processamento de dados em questão de segundos ou milésimos de segundo. É uma questão tão importante que eu conversei com alguns ministros, como o ministro de Ciência e Tecnologia, que deveria comandar o sistema. O Marcos Pontes me disse, olha, isso aí, Zé Maria, está nas mãos do Palácio, do grupo do Palácio. Recente reunião, houve um encontro ali muito importante para discutir 5G. É um assunto tão vital que nós estamos ali diante de ser espionados por Estados Unidos ou por China, porque é uma potência. E no meio disso tudo não cabe frases soltas assim, porque são entendidas como decisões antecipadas do governo, para se ter uma ideia. Então essa é a questão, né? Além de mercado, existe uma questão de segurança. A internet vai dominar o mundo, a internet das coisas vai dirigir o carro, do carro à sua geladeira. Então são informações vitais. E o presidente Jair Bolsonaro terá que decidir de que lado está. E existe a possibilidade, inclusive, de criar uma 5G brasileira com técnicas e comandos dos dois lados, americanos e chineses. Então não dá para brincar aí diante desta situação tão séria assim. A China ameaçou o Brasil e está criando, eu trouxe aqui em primeira mão, e já está confirmado, que a China está investindo alto em agricultura na África, com as nossas técnicas, conhecimento da Embrapa aqui, mas está investindo lá. É um clima parecido com o Brasil. Isso é coisa para o futuro. Mas cada vez que há essa confusão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se mexe na cadeira. Ela se preocupa aí, é claro, com o mercado brasileiro. Os Estados Unidos é o terceiro mercado brasileiro de exportação de agronegócio. O primeiro é China, muito na frente, e o segundo é o mercado europeu. Muito bem. Adriles, há espionagem ou não? Olha, esse conceito de privacidade é um conceito posto.
Vamos ser bastante claros. O Zé Maria, eu sei que ele é um grande leitor do Yuval Harari, como eu, e a gente percebe que as tecnologias, as novas formas de internet, o 5G, vai destruir a privacidade de quase todo mundo. A questão é por quem que a gente quer ser espionado ou não. Os algoritmos vão ler exatamente nossas personalidades, nossas aptidões, vão em grande medida substituir profissões, advogados, juízes, ou seja, é um caminho inarredável. Só que, mais uma vez, quem vai nos espionar e quem vai ser essa consciência virtual da nossa mais profunda intimidade? Entendeu? Uma coisa é os Estados Unidos nos espionarem. Os Estados Unidos, nessa nova Guerra Fria entre eles e a China, eles sempre impuseram aos países eventualmente colonizados pela sua ajuda financeira, sistemática, que é também uma espécie de imposição de um estilo de vida, impôs justamente um estilo de vida calcado e baseado em quê? Democracia, liberdade individual. O problema com a China, e aí nesse sentido o Eduardo, ainda que não tenha sido muito diplomático, tem toda a razão, é que é uma ditadura. É uma ditadura que não respeita minimamente a noção e a percepção ocidental de indivíduo. Eles massacram completamente indivíduos em nome de um poderio de Estado. Eles também estão fazendo sistematicamente, em grande parte com a ajuda dos Estados Unidos, desde os anos 70 e 80, né, começou lá com o Nixon nos anos 70, uma imposição de um padrão de vida deles, da China. Eles pegam países completamente insolventes, pagam por esse apoio desses países, e a única coisa que eles exigem não é um tipo de princípio de liberdade e democracia como os Estados Unidos colonizadores, né? Eles querem impor exatamente uma subserviência ao projeto mundial de poder chinês. Então, é importante que se toque o dedo nessa ferida. É importante, no mundo globalizado, que todos reconheçam a China como uma ditadura que não respeita liberdades individuais e que pode, em si, invadir a privacidade das pessoas com objetivos muito mais espúrios que um país eventualmente espião, como é os Estados Unidos. Acho absolutamente insultuoso e asqueroso esse tipo de ofensa direta, absoluta e, enfim, da diplomacia chinesa em relação ao Brasil. Por mais que o Eduardo seja considerado um diplomata informal, ele é filho do presidente, ele tem o direito de falar o que ele pensa, porque ele não constitui um órgão institucional do governo, ele não constitui nenhum tipo de ministério. Ou seja, isso é absolutamente abominável. Isso sim é uma ameaça de um país ditatorial. São essas negociações diplomáticas que, por exemplo, a ONU deveria conciliar. Quem é mais livre? Quem gera mais liberdade? O Brasil ou a China? É os Estados Unidos ou a China? Por que a China não pode ser cobrada pelos seus problemas? A China, voltamos a dizer, é responsável direta pelo coronavírus. Ela é responsável direta pela maior crise sanitária da história do mundo. Assim, ainda mais por medidas que foram impostas desde Wuhan, de lockdown, de isolamento social, que pioraram a economia do mundo, menos a dela. Ou seja, é um país cujo dedo deve ser apontado, claro, com objetivos, algum tipo de objetivo diplomático, mas o silêncio ensurdecedor em relação a muitos países e a muitos chefes de Estado em relação à China tem dois modos de leitura. Ou são subservientes por dependência econômica, e isso realmente a China compra a maioria do mundo, inclusive parte dos Estados Unidos, ou são exatamente alinhados com esse projeto ditatorial de poder. Então, a diplomacia, ela é válida, ela é justa, você tem negócios com a China, mas você não pode impedir a liberdade de expressão de achar e de temer um país que massacra a liberdade individual de seus cidadãos e quer massacrar a liberdade individual de possíveis cidadãos para além do território chinês e fazer com que o mundo perceba isso. O Eduardo tem razão, mas eu acho que ele exagera um pouco. Você tem que ter exatamente um talento diplomático, embora, volto a dizer, ele, ainda que seja considerado como tal, não é um ministro, não é um chanceler, tem todo o direito de fazer isso. E o diplomata da China fazer insultos ao Brasil por uma questão individual, de uma opinião subjetiva de um filho do presidente, isso sim é inaceitável. Muito bem. Joel Pinheiro, e para você essa história toda, o que você achou? Eu vou te confessar, Paulo, eu estou impressionado com a estratégia internacional do Brasil nessas últimas semanas.
Primeiro, a gente comprou uma briga com o presidente eleito americano, Joe Biden. Bolsonaro não reconheceu, falou da pólvora e tudo. A gente, alguns dias atrás, também começamos conflitos no cabo de guerra com a França e com a Alemanha, que o Bolsonaro ameaçou ali que não, eles estão traficando madeira ilegal nossa, criou um grande mal-estar ali. E agora criamos, mais uma vez, mais um adversário, a China. Então a gente comprou 3 conflitos ao mesmo tempo: Estados Unidos, União Europeia e China. Eu acho que está de uma estratégia assim brilhante o nosso posicionamento internacional nesse momento. Olha, é vergonhoso a gente ver o deputado Eduardo Bolsonaro, que, vamos lembrar das palavras do Mourão, que nunca foram tão corretas como agora. Não é Eduardo Bananinha, é Eduardo Bolsonaro. O cara é filho do presidente da República. Ele, como o Zé Maria bem lembrou, ele chefia diversas questões internacionais, ainda que de maneira informal, mas chefia. Ele é a verdadeira pessoa a cargo das relações internacionais brasileiras. Ele foi cotado, inclusive, para ser embaixador lá em Washington, dada a larga experiência dele fritando hambúrgueres na chapa que ele alegava ter. Então, ele é um nome cujas palavras, com razão, ressoam nas nossas relações internacionais. E vem fazendo posts totalmente irresponsáveis. Ele não tem responsabilidade com o interesse nacional. A única responsabilidade do Eduardo Bolsonaro é com seu eleitorado, para deixá-lo feliz. Mesmo que nisso, ele sacrifica o interesse nacional. Veja só, vamos pegar a questão do 5G. A questão do 5G é central para o Brasil. Ela envolve, sim, aspectos geopolíticos, ela envolve aspectos econômicos, aspectos tecnológicos. É uma decisão importante que está no nosso horizonte aqui. O que é a coisa que o Brasil deve fazer? A gente deve, desde já, se fechar com um lado dessa disputa e rejeitar o outro. Seria a maior burrice possível fazer isso agora. Se você fecha com um dos lados, você vai topar qualquer acordo que o lado te ofereça. A gente quer os melhores termos para o interesse brasileiro. Por isso, não é hora de dizer, Estados Unidos, estamos com você, custe o que custar, tchau, China. Fazer isso é burrice. Não, vamos ver as propostas dos dois lados. Vamos considerar os diferentes arranjos possíveis para o 5G e vamos ver qual acordo faz mais sentido para os nossos interesses do Brasil. Lembrando, a China é uma ditadura? A China é uma ditadura, assim como diversos outros países que o Brasil negocia, que o Brasil tem boas relações, como, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é aliada do Brasil. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos e viola direitos humanos de formas mais flagrantes até do que a China em diversas questões. Então não venham com esse papo, que é um papo, no fundo, de pessoas subservientes aos Estados Unidos. É um pouco o discurso que o Adrilles ecoou aqui. De, não, é uma ditadura, a gente não pode, não sei o quê. O Brasil negocia com ditaduras. E não vai parar porque a gente não vai mudar o regime do mundo inteiro. A gente tem aliados como a Arábia Saudita que são ditaduras. Isso não vai deixar de ser assim. Então a gente tem que pensar no nosso interesse no plano global. E ao fazer um post irresponsável, uma pirraça, como essas que Eduardo Bolsonaro faz, apenas para agradar a base dele, apenas para agradar uma base que odeia a China e ama Trump, o Trump perdeu, gente. Até agora a gente nem foi capaz de reconhecer. O Brasil está se afundando na esfera internacional, comprou briga com os Estados Unidos, União Europeia e agora a China também. Acabou a brincadeira, gente. Acabou. O Trump é que dava algum salvo-conduto, agora acabou com isso. Vamos tratar a sério esse tema, tira das mãos desses olavistas que não sabem de nada uma parte importante do governo, como são as relações internacionais, e que arriscam nos afundar nessas 3 frentes. Já foi demais. Muito bem. Terminou, Joel? Over. Muito bem. Adrilles Jorge já está, eu já vejo aqui no telão, Adrilles Jorge está daquele jeito. Então deixa eu colocar regras aqui, porque senão... Paula Carvalho, por favor, Murilo, coloca a Paula Carvalho. Paula Carvalho vai mostrar exatamente como a Adrilles está, exatamente assim, para quem está nos acompanhando nas transmissões por imagem, vai ver exatamente como se fosse uma cobra, uma lagartixa louca. Uma cobrinha, uma coisa inquieta. Exatamente. Adrilles, 1 minuto para você, depois 1 minuto para Joel Pinheiro rebater, Joel por engraçado. favor. Ele coloca como estratégia falha do Brasil o Brasil simplesmente responder a ameaças. Quem está ameaçando o Brasil de boicote a seus produtos por uma ficção de desmatamento agressivo ambiental e vai boicotar empregos e o agronegócio brasileiro é a União Europeia. Quando o Brasil coloca, olha, vocês são hipócritas e vocês compram madeira ilegal, ou seja, vocês mesmos fazem coisas antiambientalistas que vocês nos acusam de fazer, isso não é uma estratégia, isso é uma legítima defesa. Quando o Brasil se coloca contra uma absolutamente chantagem do governo americano, agora quase eleito, Joe Biden,
de falar assim, vocês vão sofrer sanções, ou seja, sanções é isso, é perder emprego, perder economia, perder negócios, por causa, volto a dizer, dessa ficção ambientalista que o Brasil está devastando toda a sua Amazônia, ele está respondendo a uma chantagem. Eu acho engraçado, né? Os Estados Unidos sempre foram criticados por toda a esquerda mundial como sendo um país imperialista, colonialista. Mesmo assim, continuaram a fazer negócios com eles. E assim, ninguém reclamava. Agora, a China, Adriles, ninguém pode reclamar, porque a China é uma ditadura. Já o passou Brasil um minuto. faz sim, só acabar. O Brasil Mas faz já passou um minuto. É engraçado, né? Mas a ditadura chinesa é a mais perigosa do mundo. Perfeito. E tem que sim colocar o dedo na ferida para que eles não dominem as pessoas, como dominam a sua população a julgo e a Já passou um minuto. Um minuto, João Pinheiro, por favor. Vocês ouviram o que a Adriles falou? Todo mundo negociava com os Estados Unidos, potência imperialista, e ninguém reclamava. Pois é, vamos negociar, vamos apontar o que está errado e vamos negociar visando o nosso próprio interesse, Adriles. Quando o presidente Bolsonaro arrisca afundar o acordo União Europeia-Mercosul, ele está contra o nosso interesse. Quando o presidente, o filhinho do presidente, o príncipe imperial, antagoniza a China, isso vai contra o nosso interesse. Sabe quem espionava comprovadamente o Brasil? Sabe quem comprovadamente espionava o Brasil? Os Estados Unidos. Isso no governo Obama ainda. Em governo Obama, e gerou aquela situação com a Dilma Rousseff. A Dilma veio a público, falou, criou-se um mal-estar, porque foi comprovado. A coisa surgiu ali, era inegável, não tinha o que falar. Então aquilo foi trazido, aquilo significou que a gente acabou relações com os Estados Unidos? Não. Temos boas relações com os Estados Unidos, é nosso maior aliado. Agora, a gente precisa manter uma posição altiva e não subserviente, Adriles. Essa é toda a questão. O governo Bolsonaro foi subserviente ao governo Trump, tanto assim que até o Trump está começando a reconhecer a derrota, o governo Bolsonaro ainda não consegue, ele é incapaz disso. A gente precisa retomar a altivez do Brasil. Perfeito. E lembrando aqui, chega, perfeito, chega, muito bem, chega. Cortamos o microfone, chega, porque senão não dá. Exatamente, meninão, não dá para rolar o programa assim. Ô Zé Maria Trindade, deixa eu te falar uma coisa. É importante a gente pontuar isso aqui. Sabe quem confirmou, a assessoria de quem confirmou a presença aqui virtualmente no programa? Não, quem? Eduardo Bolsonaro. Amanhã, aqui no Morning Show, virtualmente, a assessoria dele confirmou para a nossa produção, para felicidade, alegria do nosso Jodriles. Veja só, alegria estampada no rosto de Joel Pinheiro e principalmente de Adriles Jorge. Vai ser um programa que vai marcar época, com certeza, né, Paula Carvalho? Que Deus nos proteja amanhã. Zé Maria Trindade, para a gente fechar, eu queria te ouvir, Zé. Pois é, olha, eu me lembro aí de uma outra decisão que era só de mercado, sobre a TV digital no Brasil. Também existiam 3 técnicas e o Brasil acabou criando uma brasileira. Outra decisão também que deve ser lembrada foi a de instituir a tomada de 3 furos aqui no Brasil. Grande decisão do governo do PT. É isso.